Oi, o Sem Censura está começando agora. Está começando mesmo, que está bom demais. Nós vamos conhecer os resultados do censo 2010. A pesquisa apurou que o nível de instrução da população aumentou, que a taxa de mortalidade infantil caiu, mais de 45%. A presidente do IBGE, Vasmália Bivar, vai falar sobre estas e outras mudanças ocorridas no Brasil nos últimos 10 anos. Você sente dor nas pernas? Já parou para ver se tem varizes? Sabia que elas atingem homens e mulheres? Quer dizer, os problemas das varizes, as varizes atingem, claro, os homens e as mulheres. Os problemas delas também. É o assunto do nosso angiologista André Lacativa. Nem Mato Grosso, esse sonho de pessoa está estreando como protagonista de um longa-metragem. Na pele de um bandido, o bandido da luz vermelha. Também não deixa por menos, não. O filme Luz nas Trevas, a volta do bandido da luz vermelha, é da diretora e produtora Helena Inês e do diretor Ícaro Martins. E traz uma reinvenção da trajetória do bandido. Helena Inês está aqui para conversar com a gente. Nós vamos conversar com o queridíssimo Salem, Luiz Salem, sobre a maioridade do espetáculo Subversões. Começou pequenininho, tá durando a beça, né? Tá. Mal barato. São 21 anos na estrada, ao lado de Estela Miranda e de Aloysio de Abreu. Salem vai contar também como foi interpretar a Dona Ana Girafa, maravilhosa, de Aquele Beijo. Comida. Você gosta de comida árabe? Conhece a culinária judaica? A escritora Ina Gracindo está lançando o livro Rota do Oriente, uma viagem gastronômica pela Galileia, que revela segredos dos mercados de especiarias e a história de alguns ingredientes, como a berinjela, o romã e o pão, comuns às duas culturas, né? Muito utilizados pelas duas culturas. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu começo falando com a presidente do IBGE sobre as novidades que vocês apuraram e agora já podem revelar sobre o censo. Eu falei na mortalidade infantil, que caiu, né? O que mais que você tem de notícia boa? Depois nós vamos às ruins. Eu acredito que a mortalidade infantil é a medida síntese deste censo. Ela cai quase 50% no Brasil e essa é uma notícia bastante significativa para os brasileiros. Em 2000, morriam cerca de 30 crianças até 1 ano de idade em cada 1000. O censo de 2010 mostra que esse número caiu para 15,6 crianças em cada 1000, ou seja, uma redução de quase pela metade do número de crianças morrendo nessa faixa etária. Um número bastante expressivo, eu acho que ele reflete também os outros avanços que o país conseguiu alcançar. Maior educação das mulheres, melhor estrutura de saúde pública, maior nível de informação. E até outros resultados demonstrados pelo próprio censo de população ajudam a entender essa taxa de mortalidade infantil, como, por exemplo, o menor número de filhos por mulher. Certamente as mães dedicam muito mais atenção para os níveis de fecundidade de hoje, né? Você tem menos de 2 filhos por mulher, do que no passado, em que o número de filhos por mulher era bastante elevado. Caiu até no Nordeste? A taxa de mortalidade infantil cai principalmente no Nordeste. Você cai no Nordeste de algo em torno a quase 50 crianças por 1000, para algo em torno dos 18 filhos mortos no total de 1000, né? Para cada 1000 nascidos vivos. É uma queda de cerca de 58% no Nordeste. Eu pergunto sobre o Nordeste, porque o Nordeste tinha uma tradição de famílias numerosas, né? 8 filhos, 9 filhos. Hoje a predominância de famílias mais numerosas, relativamente à média nacional, é no norte do país, em que o número de filhos por mulher ainda é acima do que nós chamamos de taxa de reposição, né? No Brasil, 1,9 significa que nós não estamos mais repondo a população, né? Para cada união, são 2 pessoas que se unem, se eles tiverem 2 filhos, eles estão reproduzindo
o número da população brasileira. Abaixo de 2 já está abaixo da taxa de reposição. Em todas as regiões brasileiras, com exceção do norte, essa taxa já é inferior à taxa de reposição. No norte ela ainda é superior. Mas algo em torno de 2 e 3 filhos por mulher, que ainda é uma taxa baixa comparada aos nossos padrões históricos, né? Pois é. Muito boa. Muito bom. E o número de casamentos? Me disseram que parece que aumentaram também. O número de casamentos, o que muda é a natureza do que a gente chama de casamento, né? Não tem uma mudança muito grande no número de casamentos. O que ocorreu foi um aumento bastante significativo do que a gente chama de uniões consensuais. Ou seja, as pessoas estão se acordando para casar e não assinando papel para casar, né? Ou fazendo cerimônias religiosas para se declararem como casadas. E cresce também o total de divórcio, né? O percentual de divórcio na população praticamente dobra. E isso tem impactos, tanto o menor nível de fecundidade, quanto essas características das uniões e dos divórcios, altera as configurações da própria família, né? O que se chama hoje de família, na verdade, ela é resultado de sucessivas uniões e divórcios e de separações. E os salários? Os salários melhoraram. Melhoraram. Da mulher assim também? O da mulher mais do que os entre homens. Nós. Essa é também uma Mas ela grande continua notícia. ganhando menos de homem. Continua ganhando menos, mas nós avançamos, né? Essa desigualdade se reduziu. Significa que hoje as mulheres ganham muito mais próximas dos homens do que na nossa história pregressa. O aumento dos salários das mulheres... estamos melhorando, é isso? Exatamente. Os salários crescem num ritmo maior para as mulheres do que para os homens. Esse é o resultado. Num contexto que é bastante interessante, que é de crescimento dos salários para todos, né? Tanto regionalmente quanto para homens e mulheres. Ou seja, estamos conquistando num contexto favorável para a economia brasileira e para o mercado de trabalho brasileiro, que aumenta, por exemplo, o grau de formalidade das relações de assalariamento no mercado de trabalho em todas as regiões brasileiras, inclusive no Nordeste, maior formalidade no mercado de trabalho, o que significa laços muito mais que garantem ao trabalhador condições de direito muito mais favoráveis. Eu tenho uns dados aqui, o rendimento médio dos homens passou de 1.450 para 1.510, de 2000 para 2010. Ganho real de 4,1%. O das mulheres foi de 982 para 1.115, dá um ganho real de 13,5%, que é o que você disse. O salário das mulheres aumentou mais que o salário dos homens, proporcionalmente. Exatamente. E esse 1.115 representa algo em torno de 73% dos salários que os homens ganham, né? Que é de 1.510. Ou seja, melhoramos, mas ainda não chegamos lá. Chegaremos. Chegaremos, até porque com menor taxa de fecundidade, maior participação no mercado de trabalho das mulheres, que esse censo também mostra. E no nível de educação e instrução? Esse também melhorou, assim, acho que boas notícias para praticamente todos os níveis de instrução da população. A frequência à escola, ela aumenta de forma bastante significativa. Por exemplo, os números do percentual das crianças de 7 a 14 anos que no norte e nordeste do país não frequentavam a escola, se reduz pela metade, praticamente, nesses 10 anos. A participação na escola cresce também para os jovens, né, acima de 17 anos a 14 anos, também cresce esse percentual de jovens que frequentam a escola. É um crescimento importante, significativo? É um crescimento. Ele não é tão significativo quanto... É mais tímido, mas ele representou um crescimento generalizado em todas as regiões, mostrando bastante consistente em todas as regiões e para os diferentes níveis que nós analisamos. Eu acho que essa é uma boa notícia. O chamado nível de instrução melhorou? Melhorou. A gente tem aqueles dados assim, quantas crianças na escola, já dá para
segmentar esse ponto, a apuração de vocês? Já dá para a gente dizer, inclusive, qual é esse percentual, né? Que frequenta e não frequenta a escola, mas também, por exemplo, o percentual da população sem instrução ou apenas com fundamental, ele se reduz em algo em torno de 15 pontos percentuais. Esse é um número bastante importante. Cresce a educação, os níveis de educação, tanto no ensino médio quanto no nível do ensino superior. Assim. Então, dão saltos bastante significativos. Esse dado período. Que eu tenho aqui, o percentual sem instrução ou com fundamental incompleto, caiu de 65,1 para 50,2. Ou seja, 15 pontos percentuais. Né? É muito bom, né? Muito. Mas também é chocante que a gente tivesse 65,1% de gente com fundamental incompleto ou sem instrução, não é? Ou sem instrução. Eu fiquei nós ainda perplexa com esse dado, é um dado forte, né? Os desafios, a importância do censo é porque ela mostra os avanços e ela mostra também onde se colocam os desafios no território brasileiro que se deve As atuar. pedras que estão no nosso caminho. Ainda estão no nosso caminho, né? Assim, e certamente esse é um percentual que deve ser trabalhado, mesmo porque nós já havíamos divulgado, inclusive, a taxa de analfabetismo também se reduziu bastante, era de 13% em 2000, passando para 9,6% em 2010. Mas o que se observa ainda é que nas áreas rurais do país e entre a população com mais idade, as taxas de analfabetismo ainda são elevadas. Né? Nas áreas rurais, elas chegam da ordem de 20%. E, portanto, bastante significativa. Esses desafios que ainda têm que ser superados, o censo também permite localizar esses desafios e trabalhar esses desafios. O censo pode ser um grande parceiro, né, dos governos. Certamente. Porque ele aponta todas essas dificuldades, né? Ele informa e localiza, aponta e localiza, diz onde estão. Onde estão e como podem ser tratadas, eventualmente também dá dicas sobre os caminhos. Ele fica disponível, assim, no site do IBGE? Ele fica disponível no site do IBGE. Quer dizer, não se descobre quem não quer descobrir, né? Através de uma publicação. Nós temos no site do IBGE, inclusive, no caso da amostra, os microdados, ou seja, os dados desidentificados, mas das 6 milhões de famílias que responderam um questionário mais amplo no censo. 6 milhões é uma amostra bastante significativa. E tem algum fato assim relevante que você se lembre dessa micro? Desses resultados? Não, dos microdados, eles estão disponíveis para análises mais profundas do que aquelas que... Quem quiser analisar o casamento... Exatamente. Qualquer tema desses, esses dados estão disponíveis. Que tipo de tema? Casamento, opção sexual, por exemplo? Migração. A migração, por exemplo, assim, mostra que a população brasileira ela migra menos no território, mas que nós recebemos, cresceu o número de pessoas que residiam fora do país que mas aí é conta da crise, né? Europeia e americana. Parte o percentual de imigração de retorno internacional cresce de 60% para 65%. Mas o número de imigrantes internacionais, né, de pessoas que vieram morar no Brasil, praticamente dobra em 10 anos. Então, teve um retorno dos brasileiros, mas teve também o crescimento dos estrangeiros que vieram morar no Brasil. Ou seja, pós-crise internacional, o Brasil se tornou... E a migração interna, quer dizer, os nordestinos que deixavam o Nordeste para vir para o Rio e São Paulo, e que a gente fica ouvindo, quer dizer, claro que a gente ouve uma historinha pequena, né? Porque a gente conhece poucas pessoas que falam, meu motorista voltou, não sei quem voltou, não é? Há uma migração interna, uma volta para casa, entre aspas, importante. Dentro entre do brasileiros. Brasil e especialmente para o Nordeste. A migração de retorno para o Nordeste, ela
como é uma das áreas que mais emigra, que mais sai, né, da população mais sai dali, é também uma das que mais retornam. E isso significa mudanças, inclusive, nos saldos migratórios. Você já tem 2 estados nordestinos que o saldo migratório é positivo em vez de negativo. Quais? Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, para esses 2 já tem o saldo positivo. A questão do trânsito, do tempo que as pessoas levam para voltar para casa, é um dado novo ou agora que todo mundo, os jornais e as TVs acordaram para isso e já tinha no censo? Não tinha. É uma novidade, novo, então. No censo de 2010 e era uma também novidade é novo exigida, a gente levar tanto tempo para voltar para casa, né? É bem novidade também. Ou para sair. É uma questão moderna, né? E dos grandes aglomerados urbanos brasileiros. O que se mostra é isso, né? Que tem um percentual significativo da população que demora muito tempo para ir de casa para o trabalho. No Rio de Janeiro, esse percentual com mais de 1 hora, né? Que demora mais de 1 hora, daqueles que se deslocam para o trabalho, que demoram mais de 1 hora, é cerca de 23% da população, ou seja, um número bem expressivo. No caso de São Paulo, por exemplo, esse número é cerca de 16%. Existem diferenças entre as regiões metropolitanas que são explicadas pela própria configuração da região metropolitana. O Rio de Janeiro tem uma grande, elevada concentração em torno da região metropolitana. Ela é muito extensa dentro do território do Estado e dentro da população do Estado. São Paulo tem um peso menor em termos de concentração e São Paulo tem outros polos, né? Assim, afora São Paulo. Tem outros ABC, polos, né? Dentro do próprio estado tem outros polos. Campinas é um outro polo, por exemplo. Se você olha os tempos de deslocamento das cidades do ABC, eles não são tão elevados assim. Isso não significa que não tenham municípios no entorno de São Paulo que tenham elevados tempos de deslocamento. O caso de Francisco Morato, Itapecerica da Serra. No Rio de Janeiro são todos aqueles da região metropolitana, porque o Rio de Janeiro realmente concentra... Esse é um dado que podia ser estudado, né, pelo pessoal que trabalha com trânsito, né? Esse é um dado e muita gente pode pegar importante. Esse trabalho do IBGE, assim, sei lá, o mercado de noivos e festas e tal, pega esse do casamento, o mercado de quem estuda transporte pega esse dado. Certamente. Do tempo que leva no trânsito. Não é só o setor público que pode se beneficiar, né? Assim, os governos nos diferentes níveis, mas também o setor privado. O setor privado também pode. Para conhecer melhor a população. Da disponibilidade, né? Dos dados. Absoluta, na página do IBGE, na internet. Bem democrático isso. E a questão de homens e mulheres, a questão de orientação sexual, isso está na pesquisa micro ou ainda não tem? Não. E os negros, pardos e brancos, que agora com as cotas também... Né? Isso nós já divulgamos, né? A cor ou raça declarada pela população brasileira já foi objeto de divulgação. Nós temos ainda pela frente uma divulgação a ser realizada em julho sobre a população indígena, mais especificamente sobre a população indígena, que tem novidades temáticas nesse censo também, que é o caso do levantamento das etnias e das línguas faladas. Nós sempre pensamos esse Brasil como falando uma única língua, português. Mas quando você fala com os linguistas, você vai observar que o Brasil fala algo em torno de 230 línguas de formação, não aquelas que você aprende no cursinho, mas de formação da população brasileira. Sendo que a maior parte dessas línguas são indígenas, né? Nós temos línguas que não são mais faladas, por exemplo, na Europa, mas são faladas no território brasileiro, ainda, né? Permaneceram sendo faladas no território brasileiro, mas já se extinguiram nas suas origens europeias. Por exemplo? Por exemplo, os pomeranos no Espírito Santo, né? Nós gostaríamos de ter levantado todas as línguas, mas como a predominância era de línguas indígenas, nós estamos levantando as línguas indígenas, vai ser o objeto de uma divulgação específica. Só para a gente encerrar por hora, a população de negros aumentou, de gente que se declara negra?
A população negra negra e parda, né? Em relação à população branca, tem crescido a declaração para essa. E é maior? Já é maior? Somando as duas, sim. Já é maior do que a população branca. Maior do que 51%? Maior, mais de 50%, enquanto que a população branca são brancos, negros e pardos. Que é uma reversão deste censo. É uma revelação deste censo. No censo de 2000, a população branca tinha um percentual mais elevado. Era a predominante em termos percentuais. E religião? Religião vai ser objeto também de uma divulgação específica. Nós deixamos ainda alguns temas a serem divulgados. A língua e as etnias indígenas, religião também é uma delas, que nós ainda divulgaremos. E eu vim aqui Volta aqui para contar, que eu vou ficar curiosíssimo. Volta aí daqui a pouquinho. Essa população toda tem dor na perna? Tem varizes, doutor Lacativa? Não, uma grande parte da nossa população brasileira tem varizes. Infelizmente, cerca de 20% da nossa população tem, de uma forma ou de outra, varizes. E atinge... E aí a etnia não importa, quer dizer, negros e brancos, homens e mulheres... Não. O negro, ele tem uma quantidade, uma possibilidade de ter varizes muitíssimo menor que a raça branca. E tem a raça amarela, a porcentagem de varizes é muito insignificante. Então, os asiáticos têm poucas varizes. Já os brancos brasileiros, eles têm uma quantidade... índio tem varizes? Não deve ter, não, né? Que você também se mexe muito. Faz uma boa alimentação. Circulação se dá mais fácil mesmo. O que a gente sabe, por exemplo, os arianos, principalmente que vivem nas regiões mais frias, eles têm tendência muito mais a flebite do que praticamente a varizes. E flebite é o quê? Uma inflamação? Inflamação nas veias, que pode provocar doenças extremamente graves, inclusive morte, né? Então, eles têm uma prevalência muitíssimo maior que a gente brasileiro. Talvez pelo nosso clima, pela essa mistificação de raça, a gente não tem ideia, mas nós temos 3 fatores importantes genéticos que promovem varizes, que são genéticos. Um pula a gestação, são os atávicos. Os avós têm, os netos vão ter. Ou, às vezes, os bisnetos. O outro são aqueles ligados exclusivamente à mulher, dependente do sexo. A mãe tem varizes, a avó teve varizes, a filha vai ter varizes. Mas e por que você estava dizendo entre os orientais é menor essa incidência? Não se sabe. Talvez seja um problema também de gene, de distribuição genética no mundo, né? E tem outro gene que segue a lei de Mendel, que é o que determina, tanto o homem como a mulher pode ter naquela proporção, praticamente de cada 4 filhos, né, 3 vão ter varizes. O homem, ele tem uma grande vantagem. Então, os 3 fatores que o senhor falou são as avós têm, netos ou bisnetos terão. Exato. No caso da população em geral. Exato. Outra se for mulher... sexo. É ligado ao sexo feminino. Se for mulher, a avó teve, a mãe teve. Fatalmente você vai ter. E aí faz o quê para prevenir? Tem muitas coisinhas que se... Não entrega para Deus, né? Não. Porque a variz é uma doença crônica. Vai aparecendo aos poucos. Na mulher, porque ela sofre os acidentes hormonais, então, o que acontece na mulher? Ela prepara para a gravidez. Vem uma quantidade de estrógeno até o meio do mês, que sensibiliza a fibra muscular. E depois vem a progesterona, que faz a fibra muscular ficar mais lenta e mais fraca. Isso ocorre todos os meses, porque a mulher, todo mês, ela se prepara para a gravidez. A mulher tem praticamente o sistema todo que protege, não deixa com que aconteça alterações. Então, no primeiro dia do mês, ela volta praticamente à normalidade. O fator genético faz com que aquela musculatura da válvula fique insuficiente. Aí, então, ela começa a desenvolver as varizes. É por isso que eu só tive varizes depois da gravidez. Não, na verdade, ela tinha varizes. E quando veio a gravidez com essa quantidade imensa de hormônio, aí fez a dilatação e ela
ficou com varizes. A menina, a mocinha, começou a sentir dor na perna, a grande probabilidade, e hoje nós temos condição, Leda, de fazer o diagnóstico. Em 1960, começaram a desenvolver-se Doppler, ultrassom que se faz normalmente, o efeito do Doppler. O que é o efeito Doppler? Você está parado assim, está ouvindo um trem passar. Aí ele vem chegando, você sabe com o olho fechado que ele vem chegando. E ele vai embora, você também sabe. Então, fizeram isso. Tem o aparelhinho, ele emite uma onda, bate nas hemácias, reflete. Então você sabe que direção está seguindo o sangue. E graças a isso, você sabe o volume do sangue e a direção. E com isso você sabe como a corrente sanguínea circula. O trânsito todo. Exato. E foi assim que começou a desenvolver, logicamente... Mas aí você descobre também o engarrafamento. Exatamente. E esse engarrafamento nada mais é do que se ficar o trombo. O trombo. Mas o diagnóstico é tão precoce assim? Você pode fazer diagnóstico muito precoce, claro. Você tem hoje condições de fazer isso. Coisas porque ninguém procura antes, né? Todo mundo procura depois que já tem um roxinho na perna. Porque o homem... Aí vem a grande vantagem do homem. Ele não sente dor. Ele tem aquela veia, está dilatando, quando está começando a dilatar, ele está sentindo dor. Quando ela dilata, forma varizes, ela para de doer. Aí ele não procura o médico, não procura tratamento. Aí você vai na rua, você vê aqueles homens com aquele bolo de veia. Ele não sente absolutamente nada. A mulher já não. Mas entra a questão da estética também, não é? Mas ela é sintomática. Raríssima. Ela dói. Na mulher ela dói. Pesa, cansa. E, Leda, tem um fato importante das Faz até creme para pernas cansadas. Que os homens acho que nem sabem que existe. A capacidade laborativa de trabalho no período da tarde, para quem tem varizes, diminui 30%. Então é um pecado você colocar, por exemplo, um guarda de trânsito que fique de pé parado, sem nenhuma proteção, ali parado. Quando chegar no fim do dia, os lojistas que trabalham, comerciários devem sofrer muito. Todos, chega na parte da tarde, ele está cansado. Chegou em casa, ele quer deitar, quer descansar. Ixi. Se a mulher chamar ele para ir num jantar, ele tem ataque. Então, isso pode ser, vamos dizer, não evitado, mas a gente pode minimizar isso daí. O primeiro fato que acontece é aquela destruição do endotélio da veia, ou seja, aquela parte que é aí de dentro da veia. Vocês imaginam casa, um piso. E é aquele piso bonitinho, direitinho, um atrás do outro. Quando começa a ter varizes, esse piso começa a desarranjar. Então é aquele piso que saiu, você foi lá, colocou um outro mais alto. Aí saiu o outro. Então, nessa fase inicial, a vitamina C é muito boa. Então, vem que você pode, o laranjada, a acerola, aquilo faz um efeito muito bom. E, logicamente, que tem que fazer a prevenção de tudo. É a postura que tem que ficar. Quem senta muito tempo na cadeira tem que ficar na posição reta. Tem que colocar aquela banquetazinha no pé para que o joelho fique na altura do umbigo, para que você possa respirar normalmente, que você possa mobilizar a coluna sem alterar. Porque como que essa veia, como o sangue vai subir? É o fôlego do coração que vai, do pulmão que vai puxando. A pessoa senta com a perna, fica horas com a perna assim para baixo. Exato. Então tem que fazer. Lembra, apertar o dedão do pé, contrair a panturrilha, contrair a coxa, contrair a nádega. Isso, lembrar, fazer isso. Isso melhora bastante o retorno do sangue. As roupas apertadas, aquela roupa apertada, vai trabalhar, usa roupa muito confortável, não use roupa apertada. O cinto, às vezes vai colocar o cinto no carro, aquele cinto que pega principalmente ali nas pernas. Então, ali afrouxa aquilo, faz de um jeito que fique justo, porém sem apertar. Então, são vários. Mas você fala apertar, por exemplo, é calça apertada, calcinha apertada. Porque o homem não usa cueca apertada. Não, mas ele enrola. Raramente. A zorba, ele enrola. Ali você usou, por exemplo, a calça jeans. Ali na virilha, onde exatamente passam o canal
mais importante, que é a via femoral, ali naquela região, você sentou com a cueca enrolada, uma cueca muito larga, muito grossa, e a calça jeans, a hora que você senta, ali faz um bolo. Fica sentado várias horas. Faz quase um garrote. Faz um garrote. Na mulher... Eu pensava que era mais coisa de mulher, porque a calcinha de mulher é mais apertada, né? Assim. Mulher vai viajar de avião. Por favor, usa uma calcinha cavada e usa vestido. Para que vai de calça comprida ficar 10 horas sentado? O vestido é muito mais confortável, muito mais tranquilo. Bastante líquido para exatamente não ficar concentrado o sangue. E, logicamente, a vitamina C. Naquela fase que começou a aparecer varizes, nessa fase tem que ativar a musculatura. Tem que começar a fazer realmente exercício, vai andar, vai pedalar, vai nadar, vai fazer movimento para o sangue, para a musculatura jogar esse sangue lá para cima, fazer um retorno maior, mais preciso. Quando a variz já está instalada? Tem medicamento que você pode utilizar. É verdade que a castanha da Índia é boa? É. A castanha da Índia é boa. Logicamente que nós temos hoje preparados em condições de ter uma atividade muito grande. A aveia, você imagina que ela tenha formado por 3 coisas: a parte interna, a parte do meio e a parte de fora. A parte interna é essa parte suave, delicada, que tem que ser tratada. Então, muitas vezes, você é obrigado a usar mais vitamina C e algumas substâncias que atuam ali para fortalecer. A parte do meio é musculosa. Então, ela tem a musculatura. Então, quando ela recebe a pressão, ela fica engurgitada, mas ela mantém a função dela, que tem medicamentos que agem ali. E por volta dela tem uma camada que é uma camada mais sensível, de sensibilidade, que também tem medicamentos que você pode fazer para isso. Então hoje... Preventivamente, a vitamina C e tomar água e não usar roupa apertada já seria um avanço. Isso é uma maravilha. A vitamina C na fase inicial. Depois de instalado, ela já, como se fala assim, já estragou muito o piso, já não tem mais condição de reparar. Então, aí... Mas tem condições de Mas fazer. Aqueles exercícios, assim, que a gente pode ficar em pé, até com a mão na cômoda, assim, Isso, na mesa. É muito e importante. fazer aquela coisa da panturrilha, aquilo adianta. Adianta muito, Leda. Por exemplo, quem faz muito exercício, acabou de andar, chega em casa, deita. Porque você deitando, você restabelece uma hemodinâmica muito boa. Você não precisa fazer as massagens para poder melhorar o edema, o inchaço na perna. Deita. Faz aquele movimento, flete o pé, roda o pé para um lado, roda o pé para o outro, dobra as pernas, pedala o ar. Faz isso ao deitar e faz isso ao levantar. E vibrar. Também, isso é ótimo. Fez movimento, é ótimo. Então, a pessoa, por exemplo, está cansada, ficou muito tempo trabalhando. Antes de estudar, deita um pouco. Porque quando você fica muito tempo de pé e tem varizes, existem umas substâncias, a bradicinina, a histamina, a serotonina, tudo fica naquela região e congestiona. Isso diminui a acuidade intelectiva da pessoa. Você quer ler, você não vai aprender. Deita um pouco, descansa 10, 15 minutos. Deita. E vale também para quem está com a perna inchada e bota a perna para cima, 10, 15 minutos. Não tem necessidade porque você tem um coração bom. Quem tem insuficiência cardíaca não precisa. Mas quem tem um coração normal, basta ficar deitado. Faz exercício, deita, tranquilo, se hidrata bem. Dá uma relaxada e aí segue o dia. E faz. Tá certo. Eu volto aí para pedir mais conselho. Fazer um intervalo? A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então vamos seguindo aqui, né? Seguindo em frente. Ney Mato Grosso. Ney, viu, né, Salim? Que Ney fez filme. Não é o primeiro, né? Não sei por que estão fazendo esse drama, né? Porque nem é o primeiro. Não, mas é o primeiro protagonista. Sim. Mas o seu papel daquele filme da Ana Carolina. Da Ana Carolina, como era um protagonista. Não era. A protagonista era a Xuxa Lopes. Eu fazia uma participação pequena, era o irmão dela, né? Mas que
Pegou o filme, né, Gato? Não, era interessante. Mas agora não, agora é ele. Como foi Ney dirigido, Helena? Ney? Nossa, um escândalo, porque dirigir Ney e trabalhar com Ney é uma coisa muito especial, né? Eu digo um escândalo porque ele não deu trabalho nenhum, não é? E altamente criativo também. O Ney, ele trouxe uma dignidade ao personagem que já existia, estava na cabeça, né, do autor, do roteiro, que era Rogério, e ele levou isso com uma clareza enorme, né? A possibilidade de você ser íntegro, a sua capacidade de transformação, mesmo nas piores circunstâncias, né? Porque ele está 35 anos preso. Mas dentro disso, o que é que ele quis? Ele quis, nessa situação tenebrosa, ser o melhor em tudo. Como ele fala no próprio filme, em diálogo, né? Até ginástica, né? Ele fazia, ele lia, e se exercitava de todas as maneiras. Então, trabalhar com Ney, trabalhar com um bandido, foi uma coisa, um prazer só. Mas eu pedi para Helena me dirigir, assim, me dizer tudo que ela pretendesse de mim, né? Para eu tentar corresponder à expectativa, né? Porque eu percebia que haveria uma expectativa, né? Que me deixou um pouco assustado no começo, né? Porque o Bandido da Luz Vermelha, né? Famosíssimo Bandido da Luz Vermelha, famosíssimo. Né? Então... E o filme conta a volta deles? Não, são ele na cadeia, os 35 anos que ele ficou na cadeia, na verdade ele fica reflete, preso o filme inteiro? Ele já é velho, já após os 35 anos. Né? E ele sai no filme, sai glorioso. Ele foge. Ele dá uma volta fantástica. Mas isso é verdadeiro? Foi tomado depoimento? Ficção. Não, é totalmente ficção. O primeiro Bandido da Luz Vermelha, de 68, já era ficção. O que surgiu do personagem para Rogério foi a sedução, que ele era um bandido sedutor, né? Era estranhíssimo. Que as mulheres deixavam as janelas abertas para ele voltar. Um escândalo. É coisa de vampiro, né? Você sabe que até hoje existe, né, esse mito do Bandido da Luz Vermelha em São Paulo, a gente filmando e as pessoas contando histórias. Tinha uma senhora que tinha 14 anos quando ele assaltou a casa dela e eles esperavam que ele voltasse de novo, porque ele não fez nada, só fez roubar e ir embora. E tratou muito bem a família toda. Quer dizer, histórias incríveis, né? É meio um cangaceiro, né, paulista, o Bandido da Luz Vermelha. E foi em cima desse mito, né, dessa ficção, né, sobre ele, que Rogério criou o personagem. Rogério que estamos falando é Rogério Ganzerla. Rogério Ganzerla. E aí ele fez o primeiro filme, a primeira versão é dele? Ele fez essa primeira versão, o filme é premiado, né, no mundo inteiro. Ele foi considerado patrimônio cultural da humanidade. Há 2 anos atrás eu estive também na Oceania, na Nova Zelândia, que o filme foi considerado um dos 50 melhores do século XX. Aí já é um escândalo, né? É escândalo mesmo. Então... Essa primeira versão de 68. Essa primeira versão de 68. A nossa... Ela foi premiada no Festival de Locarno, foi o único filme latino-americano em competição, não só brasileiro, como latino-americano, e ganhou o prêmio da Crítica Independente como melhor filme. Então, realmente vem com essa história toda, né, da interpretação do Paulo Vilaça, que foi magnífica, né, e que nesta altura recria um outro mito, né, que é muito interessante. Mas o que eu não estou entendendo é se é uma releitura daquele filme ou outro a continuação. Filme. É a continuação. A continuação. Tá. Vamos deixar ali, claro. Esse filme nosso se passa, é a história dele, esses 35 anos preso até a fuga. Até a fuga. E ele originalmente, na verdade, a Vero, ele era paulista? Ele acho que ele era de Santa Catarina. Mas esse filme é um filme no ar, quer dizer, é um filme de gangster interplanetário, como é dito no filme. Né? Não existe um tiro de verdade. É um filme pacifista, feminino, extremamente feminino. E a primeira intervenção minha foi essa: não quero tiros. Então, não há bala. Sem um tiro. Não é? Então a coisa é colocada, né, em um outro sentido. E é dito isso no filme: não foram usadas armas de fogo mortíferas.
Não é? Ele é uma crítica ao próprio gênero, de uma certa forma, né? Porque é um filme que fala de paz e amor, né? Dentro de um filme de gangster. O que acontece com ele na cadeia? E a vida dele corre lá fora, quer dizer, ele tem filho, acontece alguma coisa tem na vida filho, dele? ele tem um filho que tenta reproduzir o pai do lado de fora, quer dizer, são duas histórias paralelas, né? Eu, na verdade, funciono como uma memória, né? Eu tenho pouquíssimos com duas pessoas, eu contraceno pouquíssimo. Eu estou muito tempo, né, sozinho dentro da minha cela, pensando, né, em meus pensamentos altos, assim, penso alto, e vou falando tudo que eu penso a respeito do Brasil, a respeito dos políticos, a respeito do sistema carcerário. Ele crava o punhal. Por isso que tu gostou e aceitou. Gostei. Acho que ele gostou bem de dizer. Ele gostou de dizer essas coisas. Disse magnificamente. Imagino. E tem esse filho, né, que é feito pelo André Guerreiro Lopes, é um ator jovem, de São Paulo, super elogiado nos trabalhos dele. E tem uma namorada que é a Jane, que é feito pela Jeans Ganzerla, minha filha, que tem a referência a Jane do Bandido da Luz Vermelha que eu fiz, né? Tem essa ligação. O personagem também do Ney aparece ainda mais jovem, no adolescente. O filho chama-se Tudo ou Nada e o adolescente Jorge Bronze, um excelente ator. E fora disso, né, nós temos um elenco extraordinário, né, que vem de Paulo Goulart, de Sérgio Mamberti, né, que foi inclusive convidado por Rogério. O Rogério estava vivo quando convidou o Sérgio para fazer esse filme. Todas as atrizes convidadas, está todo mundo muito bem no filme. Bruna Lombardi, Maria Luísa Mendonça, Simone Spoladori, Cacá Carvalho. É um escândalo o elenco, né, Ney? É um elenco magnífico, que eu agradeço muito a ele, né, de estar presente no filme. O Mário Bortolotto, Arrigo Barnabé, Criolo. Criolo faz uma ponta no filme. Ele ainda não era criolo, porque o filme foi filmado há 2 anos atrás, chamava-se Kleber. De repente estourou com esse... E ele está lá também, participando com a gente. Quanto tempo de filmagem? A minha parte foi 1 mês, né? 1 mês. 1 mês. Talvez até mais de 1 mês, um pouco, né? Você começou a sonhar com esse filme antes dele, né? Eu recebi esse filme de Rogério, né? Ele me deu para eu dirigir o filme. Então foi uma responsabilidade, né, muito querida, uma responsabilidade muito querida. E estou muito feliz de estar sendo lançado amanhã em todo o Brasil, né? Já é amanhã? Amanhã que já é? Amanhã dia 3? Amanhã dia 4. Não, então depois de amanhã. Amanhã é dia 3? Amanhã é dia 4, sexta, né? Dia 4, sexta-feira. Eu estou sempre um dia adiante desse período. É o dia das estreias no Brasil, né? Sexta-feira. As estreias em São Paulo no dia 11, uma semana depois. 10 temos a pré-estreia e 11 estreia. E nós mesmos estamos fazendo a distribuição, a Sinais Ganzerla, que é minha filha, que é produtora também executiva, está distribuindo o filme junto comigo, junto com a minha filha. É um filme família, né? Porque tem uma filha trabalhando no elenco, uma filha distribuindo. Isso, é um filme em família com 50 atores maravilhosos, né? De todo o Brasil, praticamente, né? Vou fazer uma pergunta meio ignorante, pode? Pode. Você já tinha, eu devia ter me informado, mas não me informei. Você já dirigiu outros filmes? Já. Dirigi Canção de Baal. 1 ano antes do Luz nas Trevas, vai ser lançado agora. Esse filme ganhou um prêmio da crítica em Gramado e um prêmio internacional em Trieste também. Foi meu primeiro longa. Então esse é o segundo? Esse é o segundo. Vão ser lançados praticamente juntos. Primeiro Luz nas Trevas, depois Canção de Baal. Que tem essa coisa, né? Às vezes o cinema demora, né, para lançar, entre filmar e lançar, né? Demora. Esse até que não demorou tanto, demorou? Demora, né? Demora, cinema. É mais demorado do que as outras artes, né, digamos porque assim. nós ganhamos o edital da Petrobras para distribuir, né? Isso demorou um pouquinho, mas deu tudo certo. Vamos ver o VT? A gente tem um VTzinho.
sempre tive vontade de acertar. $2. Não foi assim que eu ensaiei pra morrer. Meu sangue latino, minha alma cativa. Pode atirar sem medo em tudo que se mexer, rapaz. Vamos dar um jeito. Eu precisava sair de toda aquela confusão, daquela balbúrdia, toda aquela palhaçada que não vai mudar nem a cor da sua gravata. Jurei mentiras e sigo sozinho. Passo os pecados. Aquele de chapéu ali, óculos escuro, é você? Se sou eu? É. Sou eu. Tá bom esse bandido, né? Lindo, né? Aquilo dali é uma coisa engraçada que aconteceu, porque nós fomos filmar naquela ladeira lá, como chama? É Porto Geral. Porto Geral. E não foi avisada a população. Então eu desci com o bolso cheio de dinheiro, que era ele regenerado, distribuindo uns cartõezinhos e saindo de... Mas era dinheiro falso, mas saía assim, pacotes de dinheiro do bolso. E as pessoas não sabiam o que era aquilo e achavam que aquilo era dinheiro de verdade e começaram a me pedir. Eu não podia falar, porque eu estava sendo filmado com um microfone, eu não podia falar. E aí teve uma hora que eu tive que falar, eu disse assim, é dinheiro falso, porque eles começaram a vir em cima de mim me pedindo dinheiro, né? Que loucura. Quase você faz um perrengue. Não chegou a ser, mas nós fizemos, foi uma coisa de guerrilha mesmo, foi muito interessante. Eu desci 3 vezes aquela ladeira com milhões de pessoas e eles não entendendo o que estava acontecendo ali, né? Eles acharam que era uma pegadinha. Não, eles acharam que era uma pegadinha, sabe? Eles acharam que era coisa de televisão. Mas tinha muito carinho com você, né, Ney? Sim, eles riam muito pra mim, muito receptivos, né? Ladeira de Porto Geral em São Paulo, na 25. Na ladeira que vai lá pra 25. Nossa. É, 25 de março. É, assim, duro de gente, é. Duro de gente. Tem uma trilha linda também o filme, viu? Quem Muito, canta muito ali? lindo. Você está cantando. Eu. Nem tá cantando. Você Tô fazendo cantando uma voz grave. uma voz também. grave. É. Eu fiquei olhando assim, falei, quem está cantando ali? Porque esse arranjo foi feito pro filme. Eu fui pro estúdio. E aí eu quis fazer essa voz grave para ficar uma coisa mais E ficou rap, assim, sabe? Personagem, né? Mais personagem. Street. E quem fez a trilha? A trilha, 4 pessoas fizeram a trilha. O Lúcio Branco, Sinais Ganzerla, o Rodrigo Lima e eu. E Muito elas bem. dizem, vimos 1000 coisas interessantes. Tem essa maravilhosa Sangue Latino, né, que é um resumo de todo o sentido do filme. E as pessoas dizem que é muito Tarantino, essa trilha, né, que tem uma coisa de impacto. O filme tem muito muita boa. ação também, né? Tem. Conferir, Neyzinho, ator, né? Bom saber. Ele sempre, eu acho que o Ney é um dos melhores atores que a gente sempre teve. Eu sempre fui Assim, ator, né? sempre Eu foi sempre- ator, né? Mas Inclusive no focado começo de numa tudo coisa. isso. Antes da música, Antes né? da música. Os personagens, né, que o Ney cria pra gente. uma Mas coisa... mesmo como cantor, ele cria personagem. Sempre. Eu vi Bandido, o show do Ney, e pra mim era um espetáculo musical que contava uma história. E eu assisti mais de uma vez, ele sabe disso. E eu vi uma história contada ali, né? Contada por um ator que cantava e que, de certa forma, vai resvalar no trabalho que a gente faz nas Subversões, que é cantando comédia. Né? E o Ney sempre achei um super ator em cena, é inacreditável. Como se, inesquecível as apresentações do Ney para mim. Estou falando como amigo e fã querido, mas são Nos shows. muito fortes. Nos shows, que para mim, é isso que eu estou falando, sempre foi teatro. Assistir o Ney, para mim, na minha cabeça, é assistir... Na minha também sempre foi assistir teatro. um show teatral que tem uma coisa de um grande ator ali. E que tem essa voz privilegiada
incrível que Deus deu, mas que é uma coisa de ator total. De intérprete, né? Incrível. Me lembro que você cantava Eu Sou um Ator, né? Pra mim era aquele era um momento. Eu sou um ator, eu sou um ator. Metamorfose ambulante. Que era, você viu tantas vezes que eu vi, acho que era a segunda ou terceira música do show, que aí a gente já entendia o que estava sendo dito ali naquela história. Pra mim era sobre apresentando. Era muito doido aquele espetáculo, vários outros, mas esse Bandido, pra mim é. Olha, bandido com bandido tem tudo a ver. Bandido com bandido e com bandido de novo. Você vê que tinha que ter um outro bandido, né? Na vida dele. Muito bom. E você viu o Salem fazendo Ana Girafa? Vi. Muito bom, muito bom. Eu não vi o fim da novela, porque aí eu comecei a viajar de novo e não... Acabou tudo bem, né? Sempre acaba bem. Quando vai chegando naquela reta final, fica chato, né? Porque todo mundo fica bonzinho. Todo mundo casa, né? Todo mundo casa. Quem é mal fica bom. Ana Girafa acabou não casando. Essa novela não. A Ana Girafa não casou. Ela não casou. Mas nem insinuou um casamento, né? Não, ela teve um romance. Insinuou-se um romance lá atrás que ela teria com uma pessoa. Menino que... Mas ele sempre queria explorar esse. O personagem do meu amigo. Mas Eu vi. Mas eu acho que o grande bacana da Ana Girafa que eu achei na novela do Miguel é que ela tinha um encontro marcado com a mãe, né? Ela tinha uma história de amor para resolver. Quando perguntavam para mim, mas ela não vai casar? Eu falei, cara, eu acho que para você casar, uma pessoa casar, ela tem que ter todas as coisas... Casar e ser feliz, que eu digo, né? Você tem que ter todas as suas coisas resolvidas. E a Ana Girafa, ela tinha uma história de carência, de abandono grande, que ela teria que resolver. Eu acho que o grande casamento dela na novela foi o reencontro com a mãe, né? Não um casamento sexual, mas um casamento dela poder exercitar esse afeto dela voltar para fora. Até de resolver aquele travamento. O travamento, né? Que ela tinha um travamento de não se permitir, de ficar assustada. Acredito que depois que a novela tenha acabado, ela vai casar, porque ela até merece encontrar um homem bom e casar, e vamos esperar que as pessoas também comecem a aceitar melhor esse tipo de finais felizes para os transexuais, que eles casam mesmo. Mas eu acho que não teve outra transexual, teve novela? Em novela teve algum. Assim como a vida é tão longa, uma história própria. Não, eu acho que é a primeira vez. Porque se a gente lê a novela, quando o papel é bom, a pessoa tem casa, tem mãe, né? Eu me lembro quando o papel é bom. Me lembro de uma novela de Glória. Glória teve uma novela que ela fez há muito tempo. Tem cenário, né? Tem cenário próprio. Aquele personagem que fica largadinho. Que surge, fica ali mesmo. Tem cenário. A Ana tinha tudo. Tinha cenário, tinha mãe, tinha família, tinha amigo. Tinha tudo. Mas houveram outros trans na... Qual foi de Glória, gente? Glória fez o que o menino fazia, meu Deus. Até o que marcou... Como era o nome de Jesus Cristo? Que até hoje... Sarita, que era brincadeira. Lembra de Sarita, claro. Na novela de Glória? Que quem fazia era o... Não vou lembrar o nome do ator, mas enfim, que era um ator maravilhoso. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, é verdade. É verdade. E Miguel Magno, né? Miguelzinho Magno, meu amigo, que fez muitas vezes personagem, fez numa novela anterior de Miguel, a Dona Roma. Mas a Dona Roma ela ainda não era um personagem, ela era um homem que se vestia de mulher, né? Ele era um crossdresser, assim, ele é um cara que gostava de se vestir. E a Ana não, a Ana ela tinha essa coisa de ser mulher mesmo. E né? você se deu bem com essa coisa, ela vivia vestida o dia inteiro, montada o dia todo. Essa parte era muito desagradável, era muito chata. Tinha salto alto? Tinha salto. Não, porque faz tudo, né? Eu queria fazer tudo, então cheguei até a raspar, eu queria, porque para você se envolver... Raspou a perna? Raspei, no final já não raspava muito não, porque era muito chato. E fez depilação mesmo? Tentei, depilar não conseguia. Eu me lembro daquela cena do Tony Ramos no filme, que ele urra. E aquela cena é real, né? Uma pessoa, um homem fazendo depilação deve dar os gritos que Tony Ramos deu naquele filme. É cruel. Como é que chama o filme? Não vou saber o nome do filme. Com a Glorinha Pires, meu Deus, já teve dois. Se eu fosse você. Ele dá urro. Mas você já fez outro papel já fez depilação? Antes? De mulher? Você não tinha feito eu já tinha feito gay, né? Gay que as pessoas confundem com transexual. Não, mas é que eu achei. Foi a primeira vez que eu tinha feito. Não, no teatro já, né? No teatro já tinha feito um teatro, mas em teatro é o que eu falo, o teatro sempre está muito ligado ao humor, assim, quando você veste
um ator veste de mulher, está inserido sempre dentro de uma comédia muito rasgada, que a gente vai fazer durante aquele 1 hora e tal, a gente está ali contando uma história. Não que não tenham tido atores que contaram histórias densas e dramáticas desses personagens. Edwin Luiz, por exemplo, fez muito bem. E fez muito bem. Que, no meu caso, foi a primeira vez que eu experimentei fazer um personagem que tinha que era cômico, né, de alguma forma, que ele era de um núcleo divertido e cômico, mas que experimentava também esse lado mais dramático, desse sentimento da dor, do abandono, dessas coisas. As pessoas me escreviam? Ela tinha, foi o que eu mais ouvia. Escreviam para você, via comunicação, assim... Das pessoas, né? Falando? Sim. Falam muito no Facebook, né? O Facebook é um canal aberto, eu adoro o Facebook. Eu também adoro. Tem uns momentos chatos, gente chata, mas tem umas pessoas que entram muito legais para tem falar... muita gente chata, mas tem muita gente legal. Tem. Ontem mesmo a Ana Arantes colocou uma foto minha com o Ney, com ela. No seu aniversário, que nós estamos às gargalhadas, é uma coisa maravilhosa. É muito bom isso. É ótimo. Não, chato é aquela gente que manda jogo, né? Não suporta aquela coisa. Eu faço até um pedido, não manda, eu boto lá escrito, não mandem corrente. Não manda não isso. pesam para Smallville, mas graças a Deus a gente pode deletar. Isso é muito chato. Adoro poder ignorar. Mas as pessoas falam... Só para falar, acho que uma coisa mais legal que aconteceu comigo com esse personagem foi um dia eu moro em Copacabana. Eu saio para fazer as compras, as coisas, vivo ali. Aí um dia eu entrei numa loja, ali pertinho, a mulher olhou para mim e ficou me olhando e falou, é você que faz aquela moça da novela? Aquilo me deu uma felicidade tão grande. Porque você eu falei, aquela moça, porque eu falei, gente, que bom. Eu falei assim, isso seria o maior elogio para Ana Girafa, né? A Ana Girafa é chamada de moça por aquela mulher. Aí eu falei, bom, que bom, então eu estou bem perto. Eu não sei se eu consegui fazer, mas eu cheguei bem perto de realizar um trabalho bacana. E quando ela me falou, aquela moça é você, eu fiquei emocionado. Eu quase beijei a mulher. Eu falei, sou eu que faço aquela moça. Eu sou aquela moça. Eu agradeci tanto a ela. O moça foi tão... Porque as pessoas falavam, você que faz... Geralmente as pessoas não falam para mim, você que faz, uma ou outra falava, você que faz aquela bicha, a traveca. Muita gente falava o nome, você que faz a girafa. E as crianças falavam pra mim, você que faz a dona girafa, né? Era muito bonitinho as crianças falando. Mas essa, quando falou moça, pra mim foi o máximo. Ganha novela. Ganha novela. Eu tô feliz com aquela pessoa. Ela nem sabe a importância que foi aquilo naquele momento. E subversões? Subversões é sei lá, milionésima temporada? Como é? Quase milionésima. A gente está há 21 anos. E tal qual o Ney, a gente tenta manter o mesmo corpinho, né? Porque o Ney é uma coisa impressionante, que tem a mesma silhueta há 30 anos, sei lá quantos anos tem. Disciplinadérrimo, né? Pelo menos é o que a gente escuta falar dele. Quando eu falei essa coisa, eu pensei agora, né? Porque eu fiquei falando do Ney. Os Suessões é um teatro musicado, né? Que a gente trabalha com humor. E a gente faz há 21 anos. Esse espetáculo, a gente está comemorando agora esses 21 anos. E tem a entrada da Estela Miranda, que está bárbara. Ela veio pro espetáculo, entrou cantando, o que nos deu uma dignidade. Já teve outras pessoas, né? Tinha a Márcia Cabrita. A Márcia fazia com a gente antes. Ela ficou afastada muito tempo, ficou com uns 10 anos afastada, voltou nessa última temporada, mas não quis prosseguir com a gente. A Estela entrou. E aí deu essa coisa mais linda ainda, que a Estela, além de ser uma diva, é uma cantora inacreditável, então ela deu um peso. E por conta disso, a gente se sentiu obrigado a renovar o nosso repertório. Pois é, cada vez que vocês fazem, o que vocês remontam, vocês fazem com outros repertórios? Não, a gente tem umas que a gente tem que manter, entendeu? A gente fala que... Qual? Creuza? Creuza sempre as pessoas... Creuza é o primeiro de sempre. É possível você cantar, eu sei que você faz show, botar o sangue latino, a pessoa fica um pouco indignada, né? Mesmo que você... O Lulu, eu falo pro Lulu, sem uma onda no mar, o Lulu não é show do Lulu, né? Não tem graça. Aí a pessoa tem... Então tem umas que... ele, Mas a gente criou uns números bárbaros, novos agora, principalmente para a Estela, que está entrando. Estela, você tem que assistir. Estela faz uma Amy Winehouse, que a gente foi buscar para a coisa da voz da Estela. Deve fazer muito bem. E a gente fez uma versão para o Rehab, que é Não, 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 né? E tem o personagem da Estela que ela faz, que a gente imaginou, o texto até foi eu que escrevi, que a gente ficou imaginando a Amy, aquela louca daquela mulher. Depois que ela morreu, eu falei, gente, como é que vai ser a passagem da Amy? Como é que deve ser? E eu tinha uma coisa que eu ficava brincando com as pessoas, falava assim, que deve existir, porque tem o nosso lar.
Mas há de ter o nosso bar, para as pessoas terem uma escolha. Não pode ser assim. Depois que eu vi o nosso... Todo respeito aos espíritos, todo respeito a quem acredita ou não quer acredita. Aos espíritos e ao filme. E ao filme, mas aí eu pensei nessa opção. Aí fizemos um texto para a Estela falar que a Estela entra de M, que vem contar para as pessoas, para dizer para ninguém se preocupar que a passagem é tranquila, entendeu? Que balança um pouco para lá, entendeu? Mas dá pra gente suportar. E ele explica para todo mundo e ela diz que ela foi pro nosso bar. E no nosso bar ela encontra toda uma curriola. Ela começa a falar quem ela encontrou nesse nosso bar. Ela fala que encontra Cazuza, que Cazuza no nosso bar, Caçai Vinícius, fala de Dercy, Dalva de Oliveira, Maísa Matara, vai entregando todo mundo que está no nosso bar. Assim. E aí ela canta, e essa versão que a gente fez é exatamente isso. Não vou cantar aqui, que a música dela, ela virá para falar para você. Mas que ela fala mais ou menos que quiseram que eu voltasse para cá, eu disse não. Se para reencarnar tiver que encaretar, eu digo não. Ela quer ficar no nosso bar. O que mais a gente tem? Temos uma parceria com o Nelson Motta, que pela primeira vez... Maravilha. Nelson, que a gente sempre nos a gente sempre escolhe fazer temas mais sociais e mais leves, assim. Mas dessa vez a gente ficou pensando assim que a política está dando muito pano para manga, né? O cenário político nacional, esses que são praticamente alguns palhaços que ficam lá em cima. Aí seria injusto da nossa parte não homenageá-los. Então a gente fez arrombou, porque toda a gente é homenagem, que é para evitar processo, a gente sempre fala com uma homenagem às pessoas. E então a gente fez o arrombou cofre, que é o arrombou a festa, que o Nelson foi assistir, rabiscou, mandou uma pequena letra para a gente, e aí a gente faz uma música sobre Brasília, né? Contando das pessoas que frequentam essas festas. É porque a característica dos Subversões é ter uma atualidade, né? É sempre, a gente tem... Então é justo, né? Buscamos. Então, tem a M e tem a Brasília. Tem a M, mas também temos um pé no passado. Estela faz uma mulher rica que vai dar uma lição para as mulheres de como subir na vida e canta Edith Piaf, Je n'ai rien, que ela canta, que ela fala dos homens, ela ensina as mulheres menos abastadas a como subirem na vida através de suas próprias armas. Não vou prolongar, porque aí a pessoa tem que ir lá ver. Melhor não. E só para dizer que a gente está em cartaz lá no Norte Shopping, no Teatro Miguel Falabella, e está super bacana essa temporada. A gente está tendo uma receptividade incrível lá naquela região de Caxambi, Maria da Graça, Meia. Já até sabe dos lugares. Tudo, já sei tudo. Volta aí no final, a gente reforça isso. Outro intervalo, porque a gente vai conversar na volta com a Ina Gracindo, que vai falar da comida, da viagem que ela fez pelos... quase que pela faixa de Gaza, né? Cisjordânia ocupada. Foi mais em cima, foi ao norte. Mais em cima, mas pegou Israel e pegou os países árabes. Não, né? eu pegou só a culinária árabe. Não, Galileia, mas é porque nessa área a culinária árabe está dentro de Israel. Você sabe que hoje um amigo meu me falou que o melhor restaurante, um amigo meu judeu falou que o melhor restaurante árabe que ele já foi na vida dele foi em Jerusalém. Mas pois é, porque a comida ali é muito semelhante, né? Então a gente vai pro intervalo e volta já falando de comida com a Ina Gracindo, tá bom? Sem censura, um programa da TV Brasil. A gente vai falar agora do livro Rota do Oriente. Rota do Oriente é uma viagem gastronômica pela Galileia, que a Ina Gracindo fez, certamente se deslumbrou com os mercados. Né? Muito lindo. Na verdade, eu tenho uma irmã que mora, o livro é dedicado a ela, e a minha irmã mora nessa área. E o outro livro que eu fiz, eu convidei a editora para comer em casa e eu levei comidas de Israel para ela provar. Ela disse, nossa, que delícia. Quando você vai voltar lá? Eu falei, daqui a 2 meses. Ela falou, por que você não pensa em fazer um livro? Ou seja, eu voltei para esse mesmo lugar onde eu vou há anos, com olhos diferentes. E foi uma coisa incrível achar isso. Que você já tinha feito um livro, não tinha? Já tinha. Você veio aqui. Vim aqui, que foi Da Colheita para a Mesa, que é um livro que fala sobre culinária orgânica e que a gente dava, eu e a Letícia Braga, a tabela, e como a gente, né, organizava um cardápio sem carne, pelo menos às segundas-feiras. E aquele livro resultou nesse livro. E você, qual é a sua história? Por que você vai tanto? A sua irmã mora lá? A minha irmã mora lá. Na verdade... Você é judia, é isso? Tem uma historinha que é a seguinte. Os meus pais... meu pai era de Alagoas, a minha mãe era a primeira geração
pernambucana, de pais judeus que vieram para o Brasil. E meu avô foi parar em Garanhuns, da Rússia para Garanhuns. Então... Mas, coisas do Brasil. Coisa, né? Muito bom. E aí, meu pai e minha mãe, ela tinha 17, eles 18, fugiram. Porque para um judeu, no caso do meu avô, que era da Rússia, por causa dos pogroms que trouxeram ele para cá, o cúmulo do absurdo era casar com um cristão. Casasse com qualquer coisa, menos com um cristão. Então, na época, era uma coisa comum deserdar. Ele simplesmente deserdou minha mãe. O que acontece? Nós nunca soubemos dessa família, até os meus pais se separarem bem depois. Eu fui conhecer meu avô, eu tinha 11 anos de idade, numa situação em que chegou a ser minha mãe e falou: bom, amanhã eu vou apresentar o avô de vocês. Quem? O avô de vocês. E o avô de vocês é judeu. Como? Os meus pais se casaram e tiveram filho logo depois, meu irmão, próximo à Segunda Guerra, assim, um pouquinho depois. Então, meu pai dizia: não vai haver nome judaico, você vai tirar o seu. A minha mãe tirou o dela. E nós não tivemos nome judaico, você viu, eu sou Gracindo. Mas o nome do miolo é Gorembem. E as pessoas, quando me veem, acham que eu sou sefaradi por causa da minha cor, essa é a cor do meu pai. Minha mãe era branca, loura, de olho verde, né? E aí, de repente, foi tudo isso que aconteceu. Da noite para o dia, a gente sai de um seio cristão e vira judeu. E aí, conhecer esse avô, entre as mil coisas que aconteceram... Isso foi em Garanhuns mesmo? Não, a gente estava no Rio. A gente veio para o Rio, eu tinha 7 meses de idade. Você nem tinha estudado em colégio judaico, nada? Não, eu estudei em colégio de freira. Eu fui batizada, tudo que tinha direito. A minha família era católica, a minha família Gracindo era católica, né? E era a que eu conhecia. Criança pequena, antigamente, não tinha internet, não fazia pergunta capiciosa, tipo familiar, nada disso. Não, já tinha uma família, né? A família estava ali, estabelecida, normal. Não, pois é. E aí, bom, esse meu avô fez uma viagem enorme e o lugar que ele mais ficou admirado foi Israel. E aí ele chegou e falou para minha irmã: olha só, o ano que vem você vai fazer uma viagem maravilhosa para Israel e se você quiser ficar estudando lá e morando por um tempo, você vai ver que é maravilhoso. Eu ouvi aquilo, eu tinha 14 ou 15 anos. Eu ouvi aquilo e falei, né, eu sempre tive vontade de conhecer um lugar socialista. Não vou conseguir nunca ir para Cuba, por que não para um kibbutz? Então eu dei a volta e com 16 anos eu fui morar em Israel. Morei 2 anos em Israel e quando estava próximo de fazer o exército, a gente estava na guerra de Yom Kippur e eu, como era menor, a minha mãe falou: não vai fazer exército nenhum, vai voltar para casa. E seu pai? Já eram separados, ele não tinha muita ingerência. E, bom, eu voltei para o Brasil e pensei: eu preciso voltar de novo para Israel e minha mãe não vai deixar. O que eu vou fazer? Sim, porque isso não está aqui, mas eu vou contar agora. Eu resolvi procurar um trabalho em aviação. Então eu sou comissária de bordo há 38 anos numa empresa inglesa. E por causa disso eu pude frequentar o Cordon Vert na Inglaterra, né? E aí, quando eu já voltei para Israel, passou o primeiro ano, eu não consegui tirar férias. No segundo ano, quando eu voltei, eu olhei para aquilo e falei: o que eu vi nesse lugar, na verdade? Isso porque eu já estava bastante adaptada. Mas pensando que eu cheguei lá com 16 anos e saí com 18, e quando saí de lá, cheguei lá, não conhecia ninguém, não falava língua nenhuma, saí de lá falando 6 línguas. Então, o mais óbvio era que quando eu chegasse aqui, a ponte mais rápida fosse essa. Bom, depois eu voltei, meu segundo irmão foi estudar lá, estudou artes plásticas, e aí minha irmã foi visitá-lo. E aí conheceu o marido. E ela mora lá há 33 anos. Tudo isso para contar que eu voltei para um lugar que eu vou frequentemente com olhos diferentes. E foi um encantamento, porque a comida em Israel não era péssima, era intragável na época que eu morava lá. Né? Porque não se pensava em comida, qualquer outra coisa. Era um país em construção, pessoas em construção, comida era uma coisa supérflua. A maior parte das pessoas que foi para essa colonização era do norte da Europa, um clima totalmente diferente, era gente mais intelectual e foram para a lida da terra, não entendiam nada, não conheciam nada. E, obviamente, que as coisas que eles comiam no país deles, ali não tinha, eles tiveram que se virar. Por isso é que a culinária é basicamente árabe, porque eles tiveram que aprender a lidar com o que aquele solo dava. Anos mais tarde, descobriram que faziam parte da dieta mediterrânea. Oba! Né? E aí começaram a retornar para Israel vários chefes que se formaram no exterior
e voltaram para Israel. Entre eles está Erez Komanovic, que fez o Lechem Erez, que foi, hoje em dia, uma cadeia de pequenos bistrôs, e que foi uma padaria, que foi um boom. Porque o pão em Israel era aquele pão muito sem graça. No fim de semana, no sábado, tem a halá, que é um pão especial. Os queijos eram super sem graça. Tudo era muito sem graça. E ele começou a revolucionar pessoas que já viajavam, muitas pessoas que eram viajadas. Foi o conjunto da obra, né? Conjunto da obra. Mas ele abriu a porta. Ele e aí, liberou geral para todo mundo poder. E aí a comida saiu do armário. Então, hoje... Você saiu bem, né, pelo visto. Muito. Você vê a gastronomia em Israel... É uma coisa que junta, eu acho que tudo em Israel é assim, junta o que é bíblico, pré-bíblico, com as coisas mais modernas possíveis. Então, aí no livro, eu vou a um lugar que chama En Kamonim, que é de um israelense, é muito legal, é um capril, mas é uma mó de azeite também. E ele faz todo o processo antigo de queijo, mas as cabras têm um chip na perna. Por quê? Ele precisa saber se elas precisam de vitamina, se elas estão grávidas e precisam mudar a alimentação, se a teta está muito cheia e precisa retirar o leite, mas todo o processo que ele faz é completamente antigo. A ração delas é orgânica, é feita ali, né? Então é uma coisa um convívio harmônico dessa modernidade absoluta com o tradicional dessa culinária, mas que verdadeiramente é basicamente árabe, porque é um povo só ali, né? Ficou uma coisa redesenhada, mas é um povo só de origem semita. Pela presença, né? O tahine, berinjela, coisas assim que pertencem a todas as culturas. Completamente, daquela área, né? E é o que a berinjela é a grande estrela, né? A vedete, assim, absoluta. Tem até um ditado árabe que diz que se você está noivo e a noiva não sabe fazer pelo menos 49 receitas com berinjela, não serve para casar. Caramba, 49? Pelo menos. Pelo menos. Então a gente fez um concurso agora recente. A gente está postando, para quem quiser postar também no Facebook e na Gracindo, de receitas com berinjela, porque eu não posso dar todas, porque vai ficar uma bandeira, a moça vai casar com receita de livro, isso vai ser mais eclético. Aqui a gente tem um pão que ele foi feito com berinjela. É mesmo? A berinjela é super versátil. A gente gosta versátil. de berinjela, tem uma explicação? A berinjela é muito versátil, é muito deliciosa. Você vê, eu faço sorvete de berinjela. E sorvete, eu vi a receita no livro, é boa? Eu fiquei meio chocada. Eu fiquei meio chocada. Eu pensei, porque eu primeiro comi um doce cristalizado de berinjela, são umas micro berinjelas gordinhas. E aí me ofereceram, eu falei, gente, isso é uma delicatessen inenarrável. Mas é verdade? É verdade, muito bom. Aí eu resolvi que aquilo tinha que virar uma outra coisa. Mas elas não chegam até aqui, essas pequenininhas. Tem umas pequenininhas, mas são magrinhas. As de lá são umas bem bolotinhas, assim, então tem muita carne. O programa está acabando, mas eu posso disponibilizar, né? Você falou do pão de berinjela, que mais? E aqui são os queijos, olha, eu ensino, a minha culinária é basicamente muito fácil, eu ensino a fazer esse queijo no livro. E a gente e o outro também é queijo, né? Queijo, então, eu tenho que pedir mais um intervalo. Deixa eu pedir, eu volto. Pede. Intervalo, voltamos já já. Vai ser o bloco da correria, tá? Eu vou correr mesmo. Então a gente vai dar as receitas da... Infelizmente não vamos poder oferecer para vocês para provar o pão, mas a gente vai provar, amanhã eu conto. A gente vai colocar algumas receitas de berinjela da Ina Gracindo, do livro Rota do Oriente. Vocês podem conferir no livro todas as receitas, a gente vai disponibilizar umas 2 ou 3 no site, porque Posso também a gente não pode disponibilizar sobre todas. A noite de autógrafo? Porque... Pode, rápido. Noite de autógrafo, dia 17 às 19 horas, Livraria Argumento no Leblon. O filme estreia sexta-feira. 4 de maio. Na cidade? No Brasil todo. No Brasil todo. Em São Paulo, especialmente, dia 11? No dia 10, Esse é o dia do aniversário do Rogério Ganzerla, então foi um voto de amor para ele, essa estreia no dia do aniversário dele. Que é 4 ou 10? 4. 4. Então é tudo um voto de amor a ele, né? Ela fez o filme também pensando nisso. Neizinho, então, volte aqui no próximo filme que você fizer, no próximo CD, sempre. Tá certo. Combinado. A Estela vem aí, eu tento aproveitar para agradecer o André Dias, a liberação da presença do meu querido Luiz Salem aqui, mas a Estela virá. Tá bom.
E aí ela fala mais com vocês e a gente está E esperando. ela canta, inclusive. Estou Ela esperando canta. todo mundo no Teatro Miguel Falabella. Teatro Miguel Falabella de quinta a domingo. A Vasmália Bivac, a presidente do IBGE, vai voltar aqui com os dados novos quanto de religião, né? Exatamente. E das línguas indígenas. Sim, especialmente em julho estaremos aí. Tá bom. E nós, doutor Lacativa, vamos fazer exercício. Mostra como é que é exercício. Fletir o pé, rodar o pé para fora, rodar para dentro, tracionar, fletir as pernas e pedalar o ar. Pedalar o ar. 20 exercícios desses, cada um, ao deitar e antes de levantar. E a pessoa fica muito bem. Com a circulação ok. Muito obrigado a vocês por terem vindo, super valeu. Obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil.